Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Silmara, sou professora de Ciências e Biologia. Sou graduada em Ciências Biológicas, atuo como professora já na educação básica tem algum tempo. E antes de mais nada, eu tô aqui. Estamos em 2021 e eu tô aqui com a ideia de produzir vídeos para o YouTube com alguns temas da minha área, né? Da minha área de conhecimento, da minha área de atuação, na área da biologia, principalmente, das ciências biológicas. Ah, Sobretudo com o propósito de compartilhar conhecimento, né? Utilizando a ferramenta dos vídeos, né? Para isso. Desde o ano passado, eu sou professora de escola e desde o ano passado, né, com a pandemia, com o início da pandemia no Brasil, eu e todos os meus colegas de trabalho, né, nos vimos numa situação em que a gente precisou reinventar as nossas formas de compartilhar conhecimento, de construir conhecimento, né, de interagir com os alunos, né, isso foi algo muito difícil também, né, em relação à pandemia. A gente teve que utilizar outras estratégias, já que as aulas presenciais tinham sido canceladas, abordagem dos vídeos, depois a gente foi para as videoaulas, né, para as aulas ao vivo, para as lives, né, enfim. E eu decidi que eu gostaria de fazer, eu tendo esse primeiro contato com essas abordagens, né, de construção de vídeo, que era algo que parecia na minha cabeça que não tinha nada a ver comigo, mas tendo esse primeiro contato no ano passado, né, quase que ao longo de todo o ano, e toda a loucura que foi no passado e continua sendo em 2021, eu decidi que assim que eu tivesse um tempo, né, que eu conseguisse, eu iria criar alguns vídeos para o YouTube, de forma bem despretensiosa, de forma bastante como se fosse mesmo um bate-papo. Já adianto e peço perdão, porque provavelmente serão vídeos bastante amadores, né? Então, a edição de vídeo talvez um pouco precária e tudo mais. Talvez de vez em quando apareça barulho de obra dos vizinhos. Enfim, vamos ver o que vai dar. Mas pensando nisso, né, uma forma de compartilhar conhecimento aí, e eu sendo da área da biologia, das ciências biológicas, eu pensei em conversar aqui, inicialmente, fazer um vídeo bem breve, como uma introdução, né, uma introdução à biologia. O que a gente pode dizer? O que é biologia? Né, o que essa área do conhecimento estuda? O que essa área do conhecimento busca investigar? Né? Ao longo dos vídeos, né, a proposta, né, ao longo do tempo, não vai ser nesse vídeo, mas ao longo do tempo, a proposta é que a gente construa vídeos e construa reflexões que nos ajudem a compreender essa área como uma área que pode ser utilizada, né, no nosso dia a dia, né, que pode ser vista como algo a ser aplicado no nosso cotidiano para facilitar a nossa vida, para melhorar a qualidade de vida e também para desmistificar algumas coisas, né? Alguns mitos, algumas questões que envolvem a nossa sociedade, a nossa vida como um todo. Bom, mas antes de mais nada, eu acho que cabe aqui uma discussão breve sobre o que é biologia, né? A própria palavra, né, biologia, significa estudo da vida. Bio significa estudo e bio significa vida, logia significa estudo, né? Logos, vem de logos, que significa estudo. Então, biologia seria o tal do estudo da vida. Só que estudo da vida por si só, já é um termo extremamente... A obra do vizinho, eu falei que talvez ia aparecer, tomara que não fique muito em evidência aqui no vídeo, mas como eu ia dizendo, vida é um termo que não é fácil definir. A gente tenta na biologia definir vida, definir quais são as características gerais de vida, né? O que é necessário para eu considerar um ser vivo ou não vivo. Nem sempre a gente sabe que a gente tem exceções, né? A biologia é a área das exceções, a ciência das exceções, mais do que das regras, apesar de a gente tentar encaixar e perceber alguns paralelos aí. Bom, vamos lá. Não é fácil definir vida, o que seria vida, né? Não é uma coisa tão simples. De qualquer forma, a área da biologia é uma ciência que vai tentar estudar os seres vivos de forma geral, né? Sob diversos aspectos aí, né? Do desenvolvimento. E claro que, como uma área ampla, né? Ciências biológicas é uma área muito ampla, ela vai se dividir em algumas sub-áreas, né? De estudo. Por exemplo, a bioquímica, a zoologia, a citologia, né, a embriologia, a botânica, a evolução, microbiologia, né, e que é uma outra área específica, a ecologia. Mas, de qualquer forma, a gente tenta entender
como se dá a vida nesse planeta Terra, que até então a gente, né, percebe que é o único que habita a vida, pelo menos da forma como a gente conhece, da forma como se tem aqui, né? E como essa vida interage umas com as outras e com esse planeta, né, que nós habitamos. Quais são as condições aqui desse planeta que possibilitam a existência de tanta vida, né? Bom, pensando nisso, para a gente tentar definir vida, definir seres vivos, a gente pode pensar em algumas características básicas de seres vivos. Ou seja, quais características os seres vivos, de forma geral, possuem, seja ele um animal, um mamífero, como nós, como leões, tigres, lobos, cachorros, enfim, seja uma bactéria, né? Um micro-organismo ali, parece simples, mas tem sua complexidade. Quais são as semelhanças? O que tem de semelhante? Por que um ser humano é vivo e uma bactéria também eu posso considerar como um ser vivo? Quais são as semelhanças entre elas? Bom, antes de tudo, a gente tem, né, alguns itens. O primeiro deles, e bastante marcante, é a composição química. A composição química dos seres vivos é muito semelhante, ou seja, os elementos químicos, as moléculas, né, as macromoléculas que formam esses seres vivos são muito parecidas. Por exemplo, açúcares, proteínas, né, carboidratos, né, de forma geral, né, tá dentro dos grupos dos açúcares, ácidos nucleicos, né, que são moléculas de material genético, DNA, RNA, são semelhantes, né? Então, numa bactéria tem proteína, tem produção de proteína, e no ser humano também, assim como todos os outros seres vivos, seja um vegetal, um fungo, um protozoário, enfim. Além da composição química semelhante, a gente tem também a ideia de célula, de ter célula própria. Aí a gente já tem uma exceção, né? Que eu já vou falar. Mas a gente tem a teoria celular, né? A partir do momento que a gente identificou a existência de células nos seres vivos, né? Que só foi possível com o avanço da microscopia, né? Com a evolução o surgimento dos microscópios e com a evolução da microscopia, a gente identificou a existência de célula, que é considerada a unidade, né? Como ela é definida, a unidade básica, fundamental, estrutural e fisiológica, né? E funcional dos seres vivos. Estrutural e funcional. Essa teoria celular, que é de célula, vai dizer que todo ser vivo é formado de células. Ponto. E que toda célula só surge a partir de uma célula pré-existente. Ou seja, eu preciso de vida para ter vida. Eu preciso ter uma célula para que surja uma nova célula. Porque ela vai se reproduzir. E aí a gente acaba caindo em outra semelhança, que é a capacidade reprodutiva. Eu falei agora há pouco que, de acordo com a teoria celular, né, de que todo ser vivo possui célula, a gente tem uma exceção aí, que são os vírus. Os vírus não possuem célula. Eles possuem outras estruturas que também estão presentes nos seres vivos, né? Então, o vírus, ele é basicamente formado, bem basicamente mesmo, material genético, pode ser DNA ou RNA, e ele vai ter um capsídeo, né? Uma cápsula ali de proteína, gorduras, lipídios, né? Que são comuns também, faz parte daquela composição química que eu falei anteriormente, que é comum aos seres vivos. Tá, mas se os vírus não têm célula, eles são seres vivos ou não? Não são seres vivos. Se não são seres vivos, eles são o quê? Porque eles causam muitas doenças, né? Os vírus são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa que para se reproduzir, para existir vida nesse ser vivo, ele precisa infectar a célula de um hospedeiro e utilizar a célula de um hospedeiro para se reproduzir. É isso que ele faz. Por isso que fora de um hospedeiro, fora da célula, né, porque ele é intracelular, ele precisa entrar na célula de um hospedeiro, fora da célula, ele não tem capacidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser considerado ser vivo porque ele continua precisando de célula para se reproduzir, para ter capacidade vital, né, de vida. Por isso também a teoria celular não cai por terra, porque continua sendo necessário uma célula. Né? Nesse vídeo eu não vou tratar das características da célula, porque é muita coisa para um vídeo só. Mas, enfim, todos os seres vivos precisam de vida, ter célula. Com exceção dos vírus,
que vão precisar da célula de um hospedeiro para se reproduzir. E aí a gente acaba caindo em uma outra característica que é a reprodução ou ciclo de vida. Né? Os seres vivos precisam ter essa capacidade de se duplicar, né? Divisão celular, que seja uma divisão celular, né? Uma bactéria se dividindo em duas bactérias, né? Ou seja, está multiplicando, está aumentando em número. Mas o que interessa é a capacidade de gerar novos indivíduos. É isso que a reprodução vai fazer. Só que eu preciso de um pré-existente para isso acontecer. Os vírus têm, desde que infectando a célula de um hospedeiro, usando a célula desse hospedeiro, que pode ser um ser humano, mas pode ser uma planta, pode ser outros animais, enfim. Então, acaba que os seres vivos podem ser, inclusive, né? Eu não comentei, mas aproveitando agora. Tendo célula, né? Todos os outros, com exceção dos vírus, todos os outros possuem célula, esses seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares, ou seja, pode ter uma única célula, uma bactéria, um protozoário, algas unicelulares também que a gente tem, fungos também, né, do reino fungi, a gente tem também leveduras que são unicelulares, formadas de uma célula só, ou pluricelulares, que é o nosso caso, o caso das plantas, o caso de todos os animais, que são formados de muitas células, né, pluricelular vem do plural, muitas células. Bom, aí a gente acaba caindo no ciclo de vida. O ciclo de vida depende, que compreende aí o que a gente entende que um ser vivo precisa passar, né? Que seria o nascimento, né? O nascimento, o desenvolvimento, que muitas vezes está relacionado com crescimento, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas está relacionado muitas vezes a crescimento, desenvolver, né? E ter capacidade reprodutiva, pode se reproduzir e morre, né? É esse ciclo de vida fechado aí que a gente entende que vale para as bactérias, vale para protozoários, vale para animais, enfim. E essa reprodução tem a ver também com o princípio de hereditariedade. As características de um novo indivíduo, já falei acho que umas 3 vezes só nesse vídeo, que é necessário uma vida para reproduzir, né, em outra vida. É necessário um tipo de vida que vai se reproduzir e dar origem a novos indivíduos pela reprodução. A gente tem o conceito de hereditariedade, que é a transmissão de certas características, né, dos genitores para sua prole, né, ou do material genético, né, que perpetua. Isso vale tanto para a reprodução assexuada quanto sexuada. Não vou entrar em detalhes aqui, né, mas só para entender rapidinho, reprodução assexuada é aquela em que basicamente não há troca de material genético. Um indivíduo, ele, por exemplo, por divisão celular, caso das bactérias que eu já mencionei aqui, ela se divide em 2 novos indivíduos idênticos à anterior, à bactéria mãe, né? A célula mãe, porque ela é uma célula só, unicelular. Então, permanece, né? O material genético continua, é o mesmo, inclusive é idêntico. Na reprodução sexuada, essa que eu falei agora é a assexuada. Na reprodução sexuada, eu vou ter troca de material genético, que é o caso da nossa, né? Então eu preciso lá do óvulo do espermatozoide, que vai gerar, tem capacidade de fecundação, e aí se desenvolver em zigoto, o embrião, o feto, e nascer um bebê, aí eu tenho um novo indivíduo, e esse novo indivíduo não é idêntico aos pais. Ele não é idêntico nem àquele que deu origem ao óvulo, nem àquele que deu origem ao espermatozoide. Ele tem diferenças. Então está relacionado com troca de material genético, a variabilidade genética é maior. Tá. Outra característica é a questão da mudança. Os seres vivos mudam ao longo do tempo, né? Ai, acho que voltou a... Não, parou. Tinha voltado aqui o barulho de obra. Os seres vivos mudam ao longo do tempo. Voltou de novo o barulho, né? Mas tudo bem. Os seres vivos vão mudar ao longo do tempo e qual documentário a gente tem que prova aí, né, que serve como evidência forte de que os seres vivos estão mudando, de que os seres vivos mudam? O documentário fóssil, né, aquilo que a gente tem como documentário fóssil, que são os registros, né, os restos de seres vivos que ficaram preservados de alguma forma, né, ao longo de milhões de anos, já que eles são diferentes dos seres vivos atuais. Bom, acho que de modo geral eu fiz um apanhado bem geral, espero que não tenha ficado muito confuso. Vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo.
Mas eu espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre essa questão de características gerais, básicas de seres vivos. Como eu falei, o propósito dos vídeos é que seja quase um bate-papo, uma conversa. Então, caso tenha ficado dúvidas, caso tenha ficado confuso, os comentários estão abertos para aqui e com certeza eu vou responder com o maior prazer. Bom, é isso, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.